Olá para você que acompanha a Módulo FM, seja muito bem-vindo. A gente começa mais um programa aqui, que é a saúde mental e psicologia, né? Vanessa, seja bem-vinda. Tava com saudade de você, tá tudo bem? Você tá mais bonita? O que você fez? Obrigada, Leise. Mas é verdade. Estou me cuidando. Então, Mas tá vindo de dentro para fora de também, dentro para tá? fora, justamente. Um prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje com um tema, né, que vai, como você diz, vai dar pano pra manga e retalho pra capanga e sobrar uns pedacinhos pro chulé, assim, em volta, entendeu? É a superproteção parental. Sim. Vanessa, me explica o que é a superproteção parental. Parece que é autoexplicativo, mas é mais Sim. profundo do que a gente imagina, né? Justamente, porque, vamos assim dizer, passa-se como algo bom, né? Muito bom. Os pais protegerem os filhos é visto como algo muito bom. Ok, os pais realmente têm por dever proteger os filhos. Mas o que nós falamos aqui, o equilíbrio, né? Quando a gente fala de superproteção, a gente está tendo uma proteção além. Né? Então, vamos assim dizer, Leide, uma proteção que sufoca, né? Uma proteção que ela é tão profunda, ela é tão baseada, muitas vezes, né? No medo desses pais, dos filhos, né? Quebrarem a cara, dos filhos não dar certo na vida, que acaba sendo, então, uma super proteção prejudicial. Prejudicial em que sentido? Prejudicial para a autonomia desses filhos, prejudicial para que esses filhos vão para a vida. Então, e aí, gente, a pergunta, né? Acho que uma das coisas que a gente tem que conversar aqui nesse programa de hoje é qual que é o intuito de se ter um filho? Você tem um filho, é para você? Ou você realmente vai ter um filho com o intuito, né, de criar, amar, respeitar e deixar esse filho ir para a vida, igual a gente está falando? E, Leite, por que trago esse tema hoje? É algo que está muito recorrente no consultório, né? Pais que estão confundindo, então, proteger, cuidar de criança, né? Pais protegem, cuidam, eu digo a proteção ali, né? De estar andando, estar ali amparando. A criança precisa, né, de proteção. Justamente, levar para vacinar, levar para a escola, cuidar dos amigos. Isso é a função dos pais. Posso colocar um verbo que eu tenho lido muito sobre? Por favor. Temos que frustrar também as crianças, né? Perfeito. E a superproteção, ela parte de um princípio que os pais não querem justamente frustrar esses filhos. Eu vou fazer de tudo para que esse filho não seja frustrado, para que esse filho não seja decepcionado. Um coleguinha teve uma briga na escola. Geralmente, o pai superprotetor, a mãe superprotetora ou o cuidador, né, dessa criança, ele chega na escola e ele já bate a mão na mesa e fala: meu filho não entrou nessa briga, não. Nem começou isso, não. Isso aí foi a outra criança que fez, que aconteceu. Quando os pais, só pra gente ter uma noção, eu acho que esse exemplo é bom pra isso. Quando os pais, eles protegem, mas de maneira equilibrada, ele vai chegar na escola e vai perguntar o que aconteceu. Pro filho e pros adultos que estavam lá, né? Sim, principalmente, sim. né? Pra coordenadora, pra diretora, né? Pra quem tá ali na escola, pra entender o que aconteceu. E necessário justamente corrigir esse filho. Tem uma peça do Antônio Fagundes que chama Baixa Terapia, e nessa peça eles abordam justamente isso. Então, teve uma situação nessa peça teatral com um filho de 16 anos que pega o carro escondido, atropela e mata uma pessoa. O pai, no superprotetor, extremamente negativo, vamos assim dizer, faz o quê? Acoberta esse filho. Então, paga uma outra pessoa, né, para poder assumir, vamos assim dizer, esse crime. E a mãe, inclusive advogada, não aceita de forma alguma. Fala para esse filho, né, se apresentar, assumir o seu erro e cumprir a sua pena. Aí, quem tá certo nessa história? Boa pergunta. Na sua opinião, psicóloga, quem tá certo nessa história? A mãe, totalmente, né? A mãe. Porque não tem como a gente acobertar determinadas situações, não tem como a gente fingir que determinadas situações não acontecem. Vamos dar um outro exemplo aqui, simples, mas que acontece muito. O filho tá fazendo bullying na escola. Né? Então tá passando dos limites, agredindo psicologicamente os colegas, verbalmente. E os pais, muitas vezes, veem aquilo e não fazem nada.
né, ou acham aquilo normal, e na superproteção também acaba sendo algo tão doentio, Leite, que às vezes essa criança até é incentivada a fazer isso, e ela é parabenizada por esse tipo de Ela é comportamento. recompensada, né? E aí vamos falar uma coisa, nossa sociedade está muito adoecida. Então, eu queria te perguntar, por que que os pais fazem a superproteção? Muitas vezes essa superproteção dos pais, elas vêm daquela história, eu não tive isso, então eu vou propiciar para o meu filho. E aí também entende-se de maneira errada, né? De maneira errada eu digo, porque nada na vida em excesso presta, gente, nada. Comida em excesso não presta, atividade física em excesso não é bom, nada em excesso é bom. Então, eu vou dar tudo, olha, né, a palavra tudo, vou dar tudo que eu não tive. O tudo, gente, tomar cuidado, né, com tudo é muita coisa. E aí, outra questão muito séria, esse filho, ele vai ter tudo na vida? As nossas primeiras frustrações, elas começam, inclusive, com amizade e com amor. Né? Na adolescência, a gente vai se apaixonar, vai ter as paixonices, né, platônicas, agudas e tudo mais. E não é garantia nenhuma que a outra pessoa vai ter reciprocidade comigo. E como que vai ser? Se eu te perguntar se eu posso dar o nome de frustração, por exemplo, quando você é criança e você não tem brinquedo, seus pais são pobres, você não tem o brinquedo, você não tem a roupa necessária, você não tem aquele danoninho que você queria comer, que é uma coisa que a gente gostava de comer quando era criança. Isso é frustração? Gera frustração na gente também? É a palavra certa? A pobreza gera frustração, sim, tá. né? Não vamos florear aqui, não. É lógico que gera frustração. É lógico que é muito melhor na vida a gente poder ter condições, né? De se alimentar bem, de ter um brinquedo, de poder estudar, que seja, né, escola pública ou particular, não, mas que consiga ter os materiais. Óbvio que isso é muito melhor, óbvio. Mas então aquele pai, né, que às vezes vem dessa condição, que teve muita falta, vamos assim dizer, e depois ele vai entender, principalmente o entender errado, né, que muitas vezes é pelo material que ele vai suprir. Mas tem muitos pais que não ficam só no material, extrapolam também, né, pra essa super proteção, igual a gente tá falando, e que acaba afetando muito a autonomia desse filho. Muito, né? Uma criança que ela tá o tempo todo sendo super protegida, que ela acha, então, né, que ela vai ter tudo que ela quer a tempo e a hora, ela não consegue, muitas vezes, então, na vida adulta, tomar decisões, não consegue. Tem pais, Leite, que a situação é tão complexa que eles querem decidir de tudo na vida dos filhos, sobre namoro, sobre amizade, sobre estudo, sobre carreira. Isso é extremamente sério, gente. Extremamente sério. Como a gente começou a falar aqui, às vezes passa como, não, mas a Leide é muito preocupada com o filho dela. Não, mas isso dá um nome bonito, dá um né? nome bonito. Olha que legal, olha como eles são unidos. Aí, a hora que você vai mexer no vespeiro, igual eu falei, tem pessoas ali extremamente machucadas. Filhos, quem tá nos ouvindo, né? Os pais aí que estão nos ouvindo, filhos não estão aqui para satisfazer as necessidades dos pais. Né? Os filhos, quem dá a vida para um filho, igual eu falo, a vida é um presente tão valioso, um presente tão grandioso que os pais não têm que cobrar nada dos filhos e vice-versa. Cobrar, eu digo assim, eu sou sua mãe, a hora você vai fazer a carreira que eu não fiz. Então, eu fui frustrada com isso, agora você vai seguir meu caminho. Muitos filhos até acabam seguindo, sim, a carreira dos pais por admiração, por verem até de forma saudável. Mesmo, né? Justamente. Filho de médico, vira médico, porque às vezes tem o perfil. Isso. Mas, Vanessa, o inverso também seria verdadeiro. Aquele filho também aquele pai que teve tudo também, não foi frustrado de jeito nenhum. Sim. Ele vira que a gente falou da ausência material, da necessidade que a criança passa e ela se frustra. Mas tem também o pai que teve tudo e quer dar tudo pro filho, porque ele teve tudo. Isso. Aí repetir padrões e que muitas vezes o que as pessoas estão precisando, Leide, é justamente de parar e raciocinar, inclusive a longo prazo. Se aquilo que eu tô fazendo, o que isso vai acarretar lá na frente? Igual, às vezes, nessa superproteção, você perguntou, ela vem muitas vezes da insegurança dos pais, com o sofrimento desses pais também. Igual de querer ver, né, esses filhos bem na vida, de querer que nada aconteça com esses filhos. Gente, vida real, as coisas acontecem. Toda hora. A todo tempo. O tempo todo, a toda hora. Justamente, isso é vida, isso é estar na vida, né? Porque muitos adultos também, justamente por essa superproteção, eles não estão na vida. Né?
Viver é diferente de sobreviver. Eles estão anestesiados. Justamente, eles estão anestesiados. As decisões todas, igual eu falei, quem toma são os pais, quem toma… o medo grande que esses adultos também desenvolvem de decepcionar esses pais. E a gente tem que entender, a gente vai decepcionar nossos pais. Lógico que a gente tá falando de gerações diferentes, visões de mundo diferentes. Eu não estou falando, gente, daquela decepção de que eu vou lá e faço algo de mal para os meus pais. Eu estou falando, por exemplo, que às vezes eu tinha um pai que sonhava que eu fosse médica. O sonho é dele, mas eu não tenho nada a ver com médica, por exemplo. Eu não me identifico com isso, então eu vou para uma outra carreira. Então, de uma certa forma, eu frustrei os meus pais. E tá tudo bem, né, gente? E tá tudo certo, porque numa hora se encontra, né? Sim. Não, e outra coisa, honrar né? pai e mãe é justamente respeitar as nossas escolhas, os nossos limites. E a gente, como eu disse, estar na vida é a gente se conhecer o suficiente pra gente saber o que a gente quer profissionalmente, o que a gente quer amorosamente, o que a gente quer da nossa vida, gente. Superproteção parental. Você tem muitos casos, né? Muitos. Quais os efeitos da superproteção parental? Como eu disse, Você a vê, falta assim, de autonomia e o sofrimento grande, principalmente que esses filhos vão desenvolvendo com a falta desses pais. São pessoas, Leide, essa superproteção, quando ela não como eu disse assim, vista, que ela tá sendo algo prejudicial para ambas as partes. Eu tenho uma família, geralmente, com muito medo. Todo mundo com muito medo de perder um ao outro. Entende? Assim, então são pessoas que elas não vivem tranquilas, elas sempre estão tensas, elas sempre estão ansiosas. Vive em sobressalto. Sempre em sobressalto, porque ela tá sempre com aquele medo, né, de perder. E pensa eu, se eu tô com 40 anos de idade e quem toma todas as decisões são os meus pais. Como vai ser quando eu perdê-los? Todas, tá, gente? Porque eu tô falando de casos, muitas vezes, extremamente sérios. Eu não estou falando de, vou trocar uma ideia com os meus pais. Vou ouvir conselho, né? Vou ouvir conselho. E muitas vezes até ouço conselho que não é de acordo com aquilo que eu gostaria. Mas, igual eu falei, se eu estou no meu adulto saudável, eu vou conseguir tomar as minhas decisões e, inclusive, arcar com as consequências de que muitas vezes, que ela não vai dar certo. Aí, muitas vezes, eu ouço coisas também. Mas você quer que eu deixe meu filho, minha filha solta? Depois a consequência vem pra mim. Porque se ela abre, um negócio e não dá certo, quem pagou fui eu. Aí, onde tá o erro? E aí, o que você fala? O erro já começa que você tá pagando uma coisa pra um filho de 50, 40 anos, até hoje. Entendeu? Que autonomia você deu para esse filho. Também não estou falando que pais não podem ajudar os filhos e não possam ajudar, inclusive, financeiramente. Falo sempre isso, a vida flui dos pais para os filhos. Então, os pais, quando eles podem, mas é uma ajuda sem cobrança. Né? Então, quando eu ajudo, quando tá todo mundo saudável nessa história, esse filho, essa filha já desenvolveu, já foi pra vida. E quando eu vou dar uma ajuda financeira, igual ela vem sem cobrança, ela vem sem essa que tem que dar certo, ela vem de uma maneira leve, de uma maneira suave. Mas vamos, há de convir, então, que essa ajuda seria um extra, porque filhos saudáveis é aqueles filhos que conseguiram ir pra vida, como eu falo, e viverem a sua vida de acordo com aquilo que eles ganham. Porque herança, inclusive, acaba também, né? Então, se esse filho, ele não tem uma independência, uma autonomia na vida, nem para gerir uma herança, muitas vezes, ele vai conseguir. Marisa, eu quero te pedir um rápido intervalo. Esse assunto tá muito quente, tá muito bom. Porque eu tô aprendendo muito ouvindo você, porque eu também sou mãe. E daqui a pouco a gente volta falando sobre superproteção parental hoje no nosso Saúde Mental e Psicologia. Saúde Mental e Psicologia, com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM. Voltamos com o nosso Saúde Mental e Psicologia, com a doutora Vanessa. Ela falando que é psicóloga, né? É doutora na área. E a gente falando hoje de superproteção parental, um assunto que está muito atual, Vanessa. Sim. Porque, assim, a gente sempre tenta atender as demandas. E você tem um laboratório que é o seu consultório. Quer dizer, Sim. você tem muita procura nesse aspecto, né? Sim. Vou trazer agora, pra gente estar finalizando, alguns sinais de como esses pais muitas vezes estão nessa superproteção. Então, são pais que invadem a privacidade dos filhos.
querem gerenciar a vida desses filhos, estimulam a dependência nesses filhos, seja financeira, emocional, né? Porque tem um apelo emocional muito grande, né? Com coisas do tipo, mas você vai mudar de cidade, eu não vou aguentar. Nossa, você vai casar, como é que vai ser? Né? Se casar tem que morar do lado da minha casa, né? São algumas coisas, fazem chantagem psicológica, como eu acabei de falar agora, e enxergam geralmente os amigos e namorados como rivais. Nossa. Então, né, pra quem tá nos ouvindo Escala aí, pra gente aí o grau de doença mental disso, tudo que você falou. Então, justamente, um grau de doença mental. E que esses pais, por isso que a gente tá falando, a gente não tá fazendo esse programa pra criticar, né, esses pais, Pra até trazer o fato, mesmo né? como um alerta, Leide, porque muitas vezes esses pais, eles precisam de trabalharem as suas inseguranças. Porque se esses pais, eles trabalham essas inseguranças, quanto mais esses pais estão seguros, como eu disse, cientes do seu papel com seus filhos, mais essa relação vai ser suave para ambas as partes. E chega um momento também, eu penso a pessoa com 40, com 50 anos, que chega pra você assim, responsabilizando os pais, obedecendo os pais, que é até a palavra bonita, né? Obedecendo, na verdade é dependente dos pais. Isso. E aí, o que você conversa com essas pessoas? Eu lembro que você comentou assim, mas se seus pais falecerem, o que vai acontecer e tal? Como despertar a consciência dessas pessoas que foram criadas na superproteção e são dependentes? E aí eu indico para todo mundo ir para um bom processo terapêutico, justamente para trabalhar esses medos e para trabalhar inclusive as suas potencialidades, porque um adulto, óbvio que ele tem suas potencialidades, né? Então, enquanto adultos, somos capazes sim de tomar decisões, somos capazes sim de gerir a nossa vida. E o que permeia tudo isso, Leide, como eu disse, é o medo de ambas as partes. Então, num processo terapêutico, que eu diria para essa pessoa é isso: vamos trabalhar esses medos para que essa pessoa se fortaleça e quando isso acontece, quando essa família consegue ficar mais funcional, quando esses medos começam a diminuir, é tão bonito de ver, porque a ansiedade de todo mundo diminui. Porque aí eu tenho pais muitas vezes que, por exemplo, o filho tá com 25 anos e eles não dormem, né? Porque se o filho não chegar em casa… Se não chegar em casa… Eu ouço isso, Vanessa, nas conversas Sim. com amigos. Sim. Nossa, mas eu falei, gente, mas como que faz? Uai, tem Então, que entregar pra Deus também, isso. né? E confiar, inclusive, na criação que você deu para esse filho. Sim, não é? sim. E também, igual eu já vivi situações, Leide, de o filho justamente passar em 5 faculdades e não conseguir ir para nenhuma porque não consegue ficar longe dos pais. E os pais também não conseguem ficar longe desse filho, provavelmente. Não, e também não conseguem sair, muitas vezes, da cidade que estão, porque tem questões de trabalho envolvidas e tudo mais. E também nem indico os pais largarem tudo para ir acompanhar a filha em idade de faculdade, por exemplo. Deixa esse filho ir para a vida, deixa esse filho morar em outra cidade, cursar essa faculdade. Os pais têm um papel, justamente, como eu disse, de gerir ali financeiramente, emocionalmente, tá presente da maneira que podem, mas ninguém precisa abandonar a sua vida para ficar em cima de filho. Esses dias conversando com uma pessoa e ela tem um filho, e esse filho foi pra faculdade. Agora, questão de 2 meses. E ela dizendo que tá indo lá dar um apoio pra ele, que numa conversa recente, esse filho disse assim, Vanessa, mãe, tá insuportável aqui. E aí ela veio conversar comigo. Leide, o que você acha? Eu falei a seguinte expressão: fala pra ele que vai piorar muito. Perfeito. Se ele tá achando que é insuportável, Perfeito. fala pra ele que vai piorar muito, pra ele engrossar o couro, porque vai Perfeito. piorar muito. Perfeito. Assim, Vanessa, chega a parecer, e talvez até seja um pouco agressivo, mas eu fico pensando, que geração é essa? Justamente. Tão frágil, que não pode morar ali, como diria minha mãe, no cheiro da manteiga, quer dizer, Isso. próximo Perfeito. do pai e da mãe, não pode Perfeito. sobreviver sozinho lá, com Perfeito. tudo pago, a pessoa Isso. não tem que trabalhar, Sim. a pessoa tá Sim. com tudo pago. Sim, ela tá ali pra estudar, pra crescer na vida, né, pra se formar, pra isso que ela tá ali, e é igual você disse. Mas aí, tá vendo a importância desses pais ficarem firmes? Eu justamente tenho uma história particular em relação a uma amiga, que a filha foi fazer medicina, né, num outro estado e tudo, e essa menina ligava todos os dias: eu não dou conta, eu quero voltar. E a mãe chegou no ponto que ela nem atendia o telefone mais. Ela falou: não, você não vai voltar. Você vai fazer sua faculdade, é o que você sempre quis. É o que ela escolheu. Medicina é o que você escolheu. Você o caso passou também numa que eu faculdade contei. muito boa. Você vai ficar aí e vai aguentar. Resumo da história: já formou, deu tudo certo. Mas se essa mãe fosse muito super protetora, ela traria essa filha de volta. E muitas vezes, depois de 10 anos, essa filha, inclusive, às vezes não teria feito nada da vida dela. Pois é, Vanessa, agora a gente fala aqui, porque tudo que é fácil de contar é difícil de viver, né? Como Sim, eu diria o sim, Suassuna. sim. Sim, sim. E eu vejo o seguinte, é um processo doloroso. Eu queria
queria uma palavra sua para os pais. Aguentem Isso. firmes. Justamente, aguentem firmes e, como eu disse, trabalhem as suas inseguranças, trabalhem os seus medos, porque também, igual eu falei, esses pais não são super protetores por acaso, porque eles fomentam neles esse medo, essa ansiedade, essa angústia. E isso precisa ser encarado e trabalhado. E aí, como eu disse, num processo terapêutico. Sem agressividade, mas com verdade. Sem agressividade, justamente com amor, com carinho, porque eu sei que esses pais estão fazendo o melhor que eles podem. Mas muitas vezes eles estão entendendo um pouquinho errado essa superproteção. E também, querendo ou não, a gente também tem que ter a noção da nossa finitude. Nós não somos eternos. Na minha percepção, Vanessa, eu sempre comparo assim, porque para os pais que não têm recursos financeiros, é quase que natural isso, porque o filho tem que ir para a vida. Perfeito. Ele não tem, o pai que é a mãe que é consciente. Perfeito. Agora, os pais que têm recursos financeiros, muitas vezes eles querem criar um sonho para o filho, querem colocar o filho ali, como um espelho deles, para o filho fazer o que eles querem. Sim. Então, assim, isso, e eu tô falando assim, da minha situação também, né? Eu não tô aqui apontando o dedo. Na verdade, quando você aponta o dedo, tem mais 4 apontados pra gente. Então, assim, uma fala sua para os pais que têm. Eu sei que a terapia, e acredito muito nisso, é uma saída maravilhosa pra gente resolver as questões da vida. Sim. Mas, assim. É o que eu disse e vou repetir para você. Os pais precisam ter a noção que os filhos não estão na vida para satisfazer as necessidades e os desejos deles. Repete. Os pais, né? Que os pais tenham a noção que os filhos não estão aqui na vida para satisfazer as necessidades e desejos deles. O filho é outro ser humano. O filho é outro ser humano. E feliz aquele pai, aquela mãe que possa ver um filho que é autônomo, independente, e consegue tomar suas decisões, principalmente no mundo de hoje, onde a questão da saúde psicológica está muito mais séria do que a saúde física. Vanessa, eu quero te parabenizar pela escolha do tema, né? Você que escolheu superproteção parental, porque aqui a gente sempre conversa, eu sugiro, você sugere, mas assim, parabéns pela escolha, porque eu acho que é muito atual, tenho certeza que muita gente aprendeu. Eu queria só uma mensagem aí para aqueles pais que ficam cheios de dúvidas, ou coloca esse assunto para debaixo do tapete. Sim. Continua superprotegendo, uma hora o problema chega, né? Justo, uma hora a conta chega. Justamente. Então, é o que eu falei. Encarem, né, quem tá nos ouvindo, se de alguma forma isso tocou as pessoas, né, de alguma forma as pessoas se reconheceram em algum desses comportamentos. É o que a gente falou. Procurem ajuda e procurem entender, como eu falei, que quanto mais os filhos vão pra vida, mais vocês cumpriram os seus papéis. Muito obrigada pela entrevista, Vanessa. Eu que agradeço. Fizemos aqui o nosso Saúde Mental e Psicologia, esse programa que busca aí trazer temas que trazem dor pra gente, né? Então, a Vanessa sempre com sua técnica, o seu lado de consultório, seu lado clínico, de disciplina, trazendo pra gente aqui soluções, né? Soluções pra você colocar pra sua vida aí e terapia, né? Terapia sempre pra você que gosta, que pode e tem curiosidade ou necessidade de conhecer a si mesmo. Fiquem com Deus, até o próximo programa. Saúde Mental e Psicologia, com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM.